De todos que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. O que Cristo queria dizer quando ele falou essas palavras? O que estava acontecendo para ele ter dito essas coisas? Você conhece essa passagem? Você sabe o porquê que, mesmo João Batista sendo um homem tão icônico para a época, sendo tão importante para a passagem e para a chegada de Cristo, por que ainda assim ele é considerado o menor no reino dos céus? Nós vamos falar um pouquinho disso nesse vídeo. Se você tem curiosidade, vem comigo. Antes de tudo, não esqueça de deixar o like, de deixar o comentário e também compartilhar para nos ajudar com o engajamento e para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho para que as notificações de todos os vídeos cheguem para você e você não perca nenhum, tá bom? A paz do Senhor, meus queridos, vamos começar aqui mais um devocional, hoje iniciando Mateus capítulo 11, a partir do verso 10, que diz assim: João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista, e no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. O que essa passagem quer dizer? Primeiramente, se nós olharmos o contexto, João Batista ele estava preso. E ali ele, de certa forma, começa a se questionar e ele manda que seus discípulos vão até Jesus para saber se realmente ele era o que havia de vir, se ele era o Messias. E Jesus diz a eles: os cegos vêm, os leprosos são curados, os paralíticos andam e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Porque, de certa forma, João Batista estava passando por um período difícil. Então ele precisava realmente ter a certeza de que Jesus era o Messias. E segundo, naquela época, as pessoas também se questionavam se Jesus era o Messias, porque João Batista, que no caso havia aberto o caminho para Cristo, ele estava preso. Então, como assim um homem daquele porte, o que seria o arauto de Jesus, ele estava sendo preso? E aí Jesus diz, ele começa a explicar quem era João Batista. Ele diz: João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti. E ele começa a falar sobre João Batista. Nos versos anteriores, ele diz, no verso 7, ele diz: enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? E aí ele começa a falar sobre João. E aí ele diz também, se vocês acham que era qualquer profeta, mas eu digo que é Elias. E ele começa a falar, dar as características de João, mostrando que João ele não era qualquer pessoa, não era qualquer profeta, mas sim, ele era o maior dos que já nasceu de mulher. E para terminar o nosso devocional de hoje, aí ele diz um pequeno trecho que também é um pouco polêmico ou até um pouco difícil de se interpretar. Que ele vai falar que João, mesmo sendo o maior homem nascido de mulher, mas ainda assim, no céu, o menor será maior que ele. O porquê que Jesus ele vai retratar isso? Ele vai retratar que não importa o tamanho que você seja, não importa quem eu sou aqui na terra, não importa se eu sou o maior, como João Batista foi, como João foi um arauto para Cristo. Ele foi muito importante, porque ele abriu o caminho para Cristo começar a pregar, o caminho para Cristo começar a fazer os milagres, para que as pessoas pudessem ver que ele realmente é o Messias. Ele batizou a Cristo. E ainda assim, o menor dos homens, sendo eu, sendo você, sendo qualquer um que prega o Evangelho, ainda assim nós seremos maior. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que não importa o quanto nós trabalhemos, não importa se nós somos grandes ou pequenos, essa não deve ser a essência aqui na Terra. Não deve ser, eu vou ser maior ou eu vou ser melhor, eu quero ser o maior evangelista, eu quero ser o maior missionário. Esse não deve ser o ponto. Nós devemos simplesmente buscar a graça de Cristo. Em Mateus
no capítulo 18, nós vamos ver que os discípulos perguntam para Cristo: quem é o maior no reino dos céus? Ele vai dizer que o maior no reino dos céus é quem for com as crianças, é sermos simples e humildes, é buscar a simplicidade, é servir para ser o maior. É nós buscarmos sempre estar nos humilhando a Cristo, para que lá no céu nós venhamos ter o nosso galardão, e não buscar por ser maior ou melhor. Em Mateus capítulo 20, nós vemos que Cristo, ele conta uma parábola dizendo que é semelhante a um senhor que vai buscar serventes para a colheita. E aí ele busca um servente e ele vai pagar 1 denário por um dia de trabalho. E aí, enquanto esse servente está lá trabalhando, ele vai buscar outro, e buscar outro, e buscar outro. E mesmo o último que ele buscou, tendo trabalhado apenas 1 hora, apenas um pequeno período no dia, ele ainda assim paga 1 denário. Quer dizer, aquele que trabalhou mais, ele ganhou 1 denário. E aquele que trabalhou menos também ganhou 1 denário. O que quer dizer? Quer dizer que mesmo nós recebendo a recompensa de sermos salvos, a graça é quem vai comandar quem é maior ou quem é menor. E mesmo assim, ainda assim, não importa sermos grandes ou pequenos no reino dos céus. O que importa é a graça. O que importa é nós estarmos lá com Cristo. Ele nos traz essas comparações, essas parábolas. Ele nos traz esses termos figurados para nos dizer, não nos importa se vamos ser grandes ou pequenos, essa não deve ser a essência, nós não devemos estar na terra buscando ser grandes ou pequenos no reino dos céus. Nos importa é servir e fazer a vontade de Deus, para que o reino dos céus seja falado a toda criatura, para que nós possamos tentar ganhar almas para o reino dos céus. É isso que importa, é cumprir a vontade de Deus. E que a graça de Jesus seja sempre louvada, seja sempre mostrada pelo mundo. Amém, meus queridos? Se você chegou aqui nesse final do vídeo, não esqueça mais uma vez, deixa o like, deixa o comentário, compartilha, para que essa palavra chegue a mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. E que Deus abençoe a todos.